da aprendizagem divertida e com vocês a Hora da História. Hoje a nossa conversa é sobre superstições. Se você ainda não assistiu o vídeo sobre o que é o folclore, eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo para você acessar. Lá, a vovó Betinha conta tudo o que é um folclore e fala sobre as superstições, que agora eu vou explicar algumas e vocês vão ver que você também é ou já foi supersticioso. A primeira superstição que eu pesquisei e eu não conhecia, eu achei muito interessante de trazer para vocês, é jogar sal sobre o ombro esquerdo. Eu não conhecia essa superstição, não é muito comum aqui no Brasil. É uma superstição turca. Na verdade, eles acreditam que do lado direito a gente tem um anjo do bem e do lado esquerdo a gente tem um anjo do mal. Igual lá nos desenhos animados que a gente vê. E aí, para evitar que o anjo do mal te traga tragédias, você tem que jogar sal sobre o ombro esquerdo para cegá-lo. Assim você vai ter muita sorte. Outra superstição que eu já fiz muito quando criança, cruzar os dedos. Né? Toda vez que a gente quer ter sorte, eu vou fazer uma prova, cruza os dedos. Você já ouviu isso, né? Na verdade, em lugares e épocas nas quais ser cristão era perigoso. Essa crendice, né? Essa superstição vem muito antiga. Porque no Império Romano, os cristãos, né? Na época, os católicos principalmente, eram muito perseguidos. E aí, eles pediam para cruzar os dedos, fazendo referência à cruz, para ter sorte nas batalhas. Pouco a pouco, esse sentido religioso se perdeu e o gesto passou a ser interpretado simplesmente como um pedido de boa sorte. Eu vou fazer uma prova hoje, cruza os dedos, eu vou jogar, cruza os dedos. Outra superstição é o olho grego, né? Também o olho turco. Eu mesmo tenho um colarzinho, eu podia ter trazido para mostrar para vocês. Esse olho grego diz a superstição seguinte: essa proteção contra o mal olhado foi usada por diferentes povos ao longo da história, mas começou no Mediterrâneo. A lenda dizia que um homem teria conseguido estourar só com a força do olhar invejoso uma rocha que até então não havia sido rompida nem por 1000 homens juntos. Se o seu olho turco aparecer rachado, significa que ele cumpriu a função. Te protegeu contra o mal olhado. Outra superstição de sorte é o trevo de 4 folhas. Quantos de nós, eu mesma, quando criança, procurava direto os trevos de 4 folhas? Nunca encontrei, né? De acordo com uma lenda cristã, quando Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, ela trouxe consigo um desses trevos. Por ser um pedaço do paraíso, ele é um símbolo positivo e que traz sorte para quem o encontra. Agora nós vamos para superstições de azar. Passar sobre a escada. Qual de vocês, quando vê uma escada, dá curva para não passar por debaixo da escada? Esteja apoiada em uma parede ou aberta, a escada acaba formando um triângulo. Um dos símbolos da Santíssima Trindade. Passar pelo centro da Santíssima Trindade, né, Pai, Filho e Espírito Santo, significa ameaçar o equilíbrio e, consequentemente, um pecado. Por isso, virou sinônimo de má sorte. Não é apenas a Igreja Católica que dá uma interpretação peculiar para o triângulo, não para a superstição, né? Os antigos egípcios diziam que ele é o símbolo da vida. Outra superstição
Deixar o chinelo virado causa a morte da mãe. Quantos de nós, quando vê um chinelo, ou um tênis, ou um sapato virado, vai lá e desvira, né? Já virou até hábito. Essa história está relacionada à moda dos chinelos no Brasil nos anos 60. Como muitas casas daquela época não tinha acabamento, né? Era de chão batido, e os calçados ficavam muito sujos, evitava deixar o chinelo ou o sapato, o calçado virado para não ficar sujando. E aí as mães, para evitar, amaldiçoava, falava assim, tem como objetivo os filhos não largarem os calçados jogados de qualquer jeito. Outra superstição de azar, quebrar o espelho, outra superstição. A catopitromancia, que quer dizer adivinhação por meio dos reflexos na água, era muito popular na antiguidade. Porém, se o recipiente caísse ou quebrasse, o curioso teria maus bocados pela frente. Os romanos diziam que dava 7 anos de azar se quebrasse um espelho, porque segundo uma teoria da época, o corpo de um homem se renovava completamente ao longo de 7 anos. Gato preto, outra superstição. Na Idade Média, eles foram associados às bruxas, devido aos seus hábitos noturnos. Mas como toda superstição, isso não é verdade. Então, você que gosta de gatos, não vai deixar de adotar um gatinho ou adquirir um gatinho por causa da sua pelugem negra, pois tem tanto potencial para ser seu bichinho de estimação quanto qualquer outro de outra cor. Última superstição de azar. Orelhas queimadas indica que alguém está falando mal de você. Quantas vezes, né? Ah, sua orelha está vermelha queimando, você vai lá e morde a gola da camisa. Esse mito ganhou força na Idade Média, pois achava-se que a pessoa estava sendo vítima de um feitiço. A recomendação seria lamber as pontas do dedo e pressionar a orelha falando o nome dos suspeitos. Você ia pressionando e falando o nome dos suspeitos. Assim que a orelha esfriasse, aquele nome que você falou na hora que ela esfriou, essa pessoa era a culpada. Mas também a gente faz morder a gola da camisa, né? Morde a língua, que ele vai morder a língua quem estiver falando mal de você. Eu adorei conhecer um pouquinho mais o significado e a origem das superstições. E você? Porque eu fazia, mas não conhecia. Eu tirei essas informações da revista digital, super interessante, na coluna Mundo Interessante. Espero que vocês tenham gostado e venha fazer parte do meu canal, do nosso canal Aprendizagem Divertida. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, acione os sininhos para receber as notificações e deixe um like. Também compartilhe. Grande beijo!